Tudo começou no lado distante do lago da Galileia. Um homem, em constante sofrimento, andava entre os túmulos, gritando, ferido, preso por correntes colocadas por outros, mas nunca realmente contido. As pessoas tinham medo dele, o evitavam, e ele era controlado por uma força que ninguém conseguia entender ou deter. Mas tudo mudou quando Jesus chegou. Com um só passo em terra desconhecida, ele entrou em um lugar marcado por conflito espiritual. Não havia ninguém para recebê-lo, nenhum templo por perto. Somente gritos de dor ecoavam à distância. O que aconteceu depois não foi apenas um milagre. Foi um confronto direto entre o reino dos céus e as forças do inferno. Muitos espíritos malignos, uma manada de porcos, um homem totalmente transformado e uma cidade paralisada pelo medo. Esse momento nas Escrituras é perturbador, mas cheio de poder. Mostra o quanto o mal pode se desesperar e o quanto a autoridade de Jesus é absoluta. Hoje vamos explorar essa passagem e descobrir seu significado profundo, sua mensagem profética e as verdades surpreendentes por trás dessa cena dramática do Evangelho. Abra em Marcos capítulo 5. E fique com a gente. Isso não é só sobre porcos. É uma guerra entre as trevas espirituais e a força imbatível de Cristo. Vamos começar. A história começa quando Jesus e seus discípulos atravessam o lago da Galileia. Pode parecer uma viagem comum, mas essa travessia tinha um propósito divino. Momentos antes, eles enfrentaram uma forte tempestade no lago. Uma tempestade que Jesus acalmou com sua voz. Marcos, capítulo 4, versículo 39 diz: Jesus se levantou e disse ao vento: silêncio, acalme-se. Então o vento parou e tudo ficou calmo. Porque Jesus enfrentaria uma tempestade, cruzaria o lago e entraria em uma terra não judaica? Porque havia alguém naquela margem que precisava muito dele. Um homem que ninguém conseguia ajudar, alguém cercado pela morte. Em Marcos capítulo 5, versículos 2 e 3, lemos: assim que Jesus saiu do barco, um homem possuído por um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos túmulos. E ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo concorrentes. Imagine essa cena. Quando Jesus pisa na terra, uma figura gritando corre em sua direção. Um homem selvagem, sujo, coberto de feridas, nu, machucado, sangrando, com os cabelos emaranhados, correntes penduradas nos braços, resultado de muitas tentativas falhas de prendê-lo. Marcos 5, versículo 4 continua: muitas vezes ele tinha sido acorrentado, mas arrebentava as correntes e quebrava os grilhões. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Esse homem não estava apenas perturbado, ele causava terror. As pessoas evitavam aquele lugar, com medo do que ele poderia fazer. Nenhuma corrente conseguia segurá-lo, mas o pior era que ele estava preso por dentro, prisioneiro no próprio espírito. Marcos capítulo 5, versículo 5 diz: dia e noite ele andava pelos túmulos e colinas, gritando e se ferindo com pedras. Seus gritos ecoavam todas as noites. A cada dia ele vagava em dor, sozinho, sangrando, despedaçado. Consegue imaginar tanta desesperança? Consegue sentir essa dor? Ele havia perdido tudo: sua casa, sua família, sua identidade, até mesmo a sanidade. Aqueles túmulos não eram só sua morada, refletiam como ele se via, acabado, amaldiçoado, esquecido. Mas Jesus veio. Não por acaso, não por engano. Ele cruzou aquele lago com um propósito: salvar alguém que ninguém ousava se aproximar. Jesus não viu um louco. Ele viu o filho de alguém, preso, precisando de ajuda, uma vida ainda digna de ser salva. Esse momento nos mostra que ninguém está além da esperança. Nem o quebrado, nem o atormentado, nem o perdido espiritualmente. Se você está preso no vício, afogado em culpa ou escondido na solidão, Jesus ainda atravessa tempestades para te encontrar. Essa é a natureza dele.
ele deixa a multidão para encontrar uma única pessoa, e essa pessoa morava entre os mortos. Quando Jesus chegou à região dos Gerazenos, mal tinha pisado no chão quando aconteceu. Dos túmulos saiu um homem, selvagem, desesperado, dominado e rasgado por dentro, correndo direto para ele. Mas ele não atacou, não fugiu. Em vez disso, caiu de joelhos diante de Jesus. Em Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito: quando ele viu Jesus de longe, correu e se ajoelhou diante dele, e gritou: por que vieste, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro em nome de Deus, não me atormentes. Mas não era o homem falando, era a voz dos espíritos malignos dentro dele. Mesmo resistindo, mesmo em dor, eles sabiam quem ele era. Não o chamaram de curador nem de mestre, chamaram-no de Filho do Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos lembra: até os demônios creem e tremem. Esses espíritos não estavam só surpresos, estavam apavorados. Por quê? Porque quando Jesus aparece, as trevas não têm onde se esconder. Sua presença é uma ameaça para o mal. Os demônios não discutiram sua identidade. Não zombaram nem tentaram desmenti-lo. Eles imploraram: pelo amor de Deus, te suplicamos. Pense nisso. Espíritos malignos invocando Deus por misericórdia. Eles suplicaram para não serem punidos antes do tempo. Sabiam exatamente o que os esperava e sabiam que Jesus tinha autoridade para expulsá-los. Então Jesus respondeu, não gritou, não ameaçou. Em Marcos capítulo 5, versículo 8, Jesus já havia dito: saia desse homem, espírito impuro. Mas em vez de obedecerem de imediato, os espíritos resistiram. Então Jesus fez algo forte, mas pessoal. Ele fez uma pergunta. Marcos, capítulo 5, versículo 9, nos diz: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? A resposta foi assustadora. O homem disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. O nome Legião não é hebraico, é romano e se refere ao exército. Uma legião romana tinha até 6.000 soldados, altamente treinados, organizados e impiedosos. Aquilo não era um único espírito maligno, era um exército de trevas vivendo dentro de uma só pessoa. Você consegue imaginar tamanha dor? Milhares de vozes lutando por controle dentro da alma de um único homem. Não é de se estranhar que ele gritasse durante a noite. Não é de se espantar que nenhuma corrente pudesse contê-lo. Aquilo não era só uma luta mental ou emocional, era um ataque em larga escala. Mesmo assim, apesar do número, da força e da crueldade, todos estavam apavorados diante de um único homem, Jesus. Havia muitos demônios, mas apenas um Jesus. As forças do mal eram estratégicas, mas Jesus tem autoridade total. A alma daquele homem estava tomada por milhares, mas eles sabiam que não tinham chance contra quem estava diante deles. Deus em forma humana, o Senhor do céu, a palavra viva. Não foi nenhuma disputa. E escute bem, não importa quão escura esteja a sua situação, não importa o barulho da confusão interna, nem os pensamentos que gritam dentro de você, ainda existe alguém capaz de silenciar tudo isso. O nome dele é Jesus, e quando ele chega, até mesmo uma legião. Então algo estranho acontece, um dos momentos mais curiosos de todos os evangelhos. Jesus está diante desse exército de espíritos impuros, seres sombrios e antigos que torturaram esse homem por tanto tempo. Ele já havia dado a ordem, mas em vez de fugir, os espíritos fazem um pedido incomum. O homem suplica para que Jesus não os mande para longe. Os espíritos malignos pedem juntos: por favor, não nos expulse desta terra. Eles não pediram apenas uma vez, continuaram implorando repetidamente. Não eram palavras calmas, eram gritos de desespero. Os mesmos demônios que tornaram aquele homem violento, incontrolável e cheio de dor. Agora pareciam prisioneiros fracos, suplicando por misericórdia diante de um juiz.
Eles o controlaram por anos, talvez mais, mas diante de Jesus não tinham poder algum, nenhuma permissão, nenhum direito. Tudo o que podiam fazer era implorar. E o que pediram? Manda-nos para os porcos. Porcos, por quê? Por que não desaparecer? Por que não voltar para as trevas? Com certeza havia opções melhores do que uma manada de animais. Mas não se engane, esse pedido estranho revela algo sério e perturbador sobre as forças demoníacas. O pedido deles revela 3 verdades. Verdades que nos ajudam a entender essa história e até revelam como o mal ainda atua no mundo hoje. Vamos explorar essas verdades juntos. Vimos como os demônios suplicaram a Jesus para deixá-los entrar nos porcos. Mas Lucas nos dá um detalhe a mais sobre o verdadeiro medo deles. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, diz: eles suplicavam para que Jesus não os mandasse para o abismo. Não se tratava apenas de sair do homem. Eles queriam evitar algo muito pior. Eles estavam apavorados com o que a Bíblia chama de o abismo. Em grego, a palavra é abussos, que significa sem fundo, sem fim. Ela descreve uma prisão espiritual real, aterrorizante, selada por Deus. Não é um símbolo, é um lugar real, onde espíritos malignos ficam presos até o julgamento final. Mas o que exatamente é esse abismo? Apocalipse capítulo 9, versículos 1 e 2, nos dá uma imagem. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu sobre a terra. A essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ele o abriu, subiu fumaça como de uma grande fornalha, e o céu escureceu. Esse lugar é uma prisão tão profunda e cheia de tormento que, ao ser aberta, exala uma fumaça espessa. Não é o inferno como costumamos imaginar, mas é um lugar onde os demônios são mantidos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, acrescenta: Deus não poupou os anjos que pecaram. Ele os lançou nas trevas, prendendo-os com correntes até o juízo. A palavra usada aqui não é o termo comum para inferno. É tártaro, que significa um calabouço abaixo até mesmo do Hades. É onde alguns anjos caídos, aqueles que ultrapassaram um limite grave no tempo de Noé, como mencionado em Gênesis capítulo 6, foram trancados à espera do fim. E era exatamente para lá que os demônios temiam que Jesus os mandasse. Eles não estavam apenas com medo de serem expulsos de um corpo, eles estavam apavorados com a possibilidade de serem selados para sempre. Temiam ser julgados, acorrentados e enviados para uma prisão que já havia sido preparada para eles há muito tempo. E sabiam que Jesus tinha total poder para fazer isso imediatamente. Isso não é lenda inventada, não é um conto antigo. Até os demônios sabem que um dia serão julgados. Eles reconhecem quem é Jesus, sabem o que está por vir e sabem que ele tem a chave do destino final deles. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, mostra que os demônios lutam para evitar esse fim. Eles resistem, tentam adiar ao máximo, querem permanecer no mundo para causar dor, enganar, dominar. Mas Jesus não precisa de tempo. Com uma só palavra, ele pode pará-los e removê-los completamente. Isso é o que realmente os assustava. Não eram os porcos, não eram os seres humanos. Era um abismo que os aterrorizava. E era Jesus, o único que podia mandá-los para lá instantaneamente. Por isso, eles suplicaram. Porque até as forças das trevas mais poderosas entendem que quando Jesus aparece, o tempo delas se esgota. Elas temem o que muita gente esquece. O juízo eterno é real. E elas queriam evitar isso. À medida que vamos descobrindo o mistério por trás do pedido estranho dos demônios, encontramos uma segunda verdade chocante. Eles pediram para ir aos porcos. Por que porcos? Porque porcos eram considerados impuros. Levítico capítulo 11, versículo 7 diz: Embora o porco tenha casco fendido, ele não rumina. É impuro para vocês.
De acordo com a lei de Moisés, os porcos eram espiritualmente impuros. Não podiam ser usados em sacrifícios, não deviam ser comidos, nem mesmo tocados. Os porcos simbolizavam impureza, representavam tudo o que estava fora da aliança com Deus. Então, quando os demônios pediram para entrar nos porcos, não estavam apenas procurando qualquer lugar para ir. Eles queriam algo que combinasse com a própria natureza deles. Pense bem. Eles não pediram para habitar em árvores, nem para voar com os pássaros ou flutuar nos rios. Nem sequer pediram para vagar pelo deserto, como em outras partes da Escritura. Eles queriam porcos, criaturas impuras, porque a impureza atrai impureza. O mal procura o que já está quebrado. A escuridão cresce onde a luz de Deus está ausente. Os demônios não estavam apenas se escondendo, eles estavam se conectando. Escolheram os porcos porque compartilhavam o mesmo estado espiritual. Assim como o pecado procura uma porta aberta no coração humano, esses demônios procuraram um lugar que já estava marcado pela corrupção espiritual. Mas tem mais. O Evangelho de Marcos nos diz que esse evento aconteceu na região dos Gerasenos, uma área gentílica a leste do Mar da Galileia. Não era um lugar judeu. Havia forte influência romana e grega. Para os gentios, porcos não eram imundos, eram valiosos. Aquela manada não era selvagem. Provavelmente era criada para venda, usada em refeições romanas ou rituais pagãos. Então, quando os ouvintes judeus escutaram essa história, entenderam algo profundo. Mesmo que aqueles porcos fossem lucrativos, úteis ou vistos como aceitáveis pela cultura, ainda assim eram impuros aos olhos de Deus. E nessa história, esses animais se tornaram instrumentos de juízo, revelando o que sempre esteve escondido por trás das aparências. O momento transmite uma mensagem clara. Não existe meio termo entre o que é puro e o que é impuro. Algumas coisas neste mundo podem parecer boas, benéficas, aceitas, até respeitadas, mas continuam sendo impuras para Deus. E o inimigo, mesmo que a gente não perceba, é atraído por esses lugares, pelos espiritualmente fracos, pelos corrompidos, pelos contaminados. Por isso a Bíblia nos chama o tempo todo a viver em santidade, separados e vigilantes. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, nos lembra: onde há impureza, os espíritos malignos nunca estão longe. Para o povo judeu, essa lição era clara como o dia. Se os demônios não podiam mais permanecer naquele homem, nem se mover livremente, até mesmo um grupo de porcos era melhor para eles do que enfrentar o julgamento. Mas há um alerta ainda mais profundo aqui. Se espíritos das trevas se sentem confortáveis em lugares impuros, quanto mais devemos proteger nossos corações, nossos lares e nossos hábitos. Porque a contaminação espiritual nem sempre parece maligna. Muitas vezes, ela se apresenta como algo comum, até que a presença de Jesus revela o que está realmente lá dentro. Por fim, Jesus aceita o pedido deles. Ele não discute, não resiste, ele simplesmente diz sim. Marcos, capítulo 5, versículo 13, conta que, gritando apavorados, cheios de trevas, os porcos correm colina abaixo e, em instantes, o lago os engole. Morte em massa, choque, confusão. Aquilo que ninguém jamais tinha visto dentro do homem agora acontecia diante dos olhos de todos. A dor, a loucura, o ódio, todo aquele peso espiritual agora se derramava através dos porcos. O que era invisível se tornou visível. O tormento escondido que esmagava a vida de um só homem explodiu na destruição selvagem de centenas de animais. Isso não foi aleatório, foi revelador. Mostrou para onde o poder demoníaco sempre leva, para a ruína e a perda. O próprio Jesus disse isso em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o plano do inimigo. Não apenas te incomodar, mas te destruir por completo. Atacar sua mente, ferir seu corpo, dividir sua família, apagar seu propósito, roubar sua identidade.
Se os demônios tivessem controle total, levariam cada pessoa ao caos, como aqueles porcos correndo rumo ao abismo. E aqui está uma verdade assustadora: os porcos não suportaram. Eles não tinham vontade própria, nem promessas de Deus, nem defesa espiritual. Apenas se tornaram hospedeiros e, em segundos, correram para a morte. Até os animais preferiram morrer do que viver com aqueles espíritos. No momento em que foram possuídos, o instinto foi fugir, se lançar do penhasco, acabar com a dor, silenciar o barulho. É isso que o mal faz: ele não se acomoda, ele não cura, ele não constrói, ele consome. Agora pense na diferença. O homem, quando possuído, vivia em agonia constante, gritando, se machucando, escondido nos túmulos. Mas depois de liberto, sentou-se calmo, vestido, com a mente em paz. Os porcos, por outro lado, uma vez possuídos, correram direto para a morte, sem hesitação, sem volta. Essa é a verdadeira natureza das trevas. Pode fingir ser liberdade, sucesso ou prazer. Mas por trás da fachada, o objetivo nunca muda: destruição. Por isso tenha cuidado, não trate a escuridão como algo leve. O pecado não permanece inofensivo, as pequenas concessões não ficam em silêncio, e o mal nunca permanece sob controle. O que hoje parece inofensivo pode te levar ao abismo amanhã. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final leva à morte. É por isso que Jesus veio, não apenas para curar doenças ou contar parábolas, mas para libertar os cativos, expulsar o mal e salvar os que estavam prestes a se perder. Porque enquanto o ladrão vem para destruir, Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, vida verdadeira, plena e transbordante. E foi exatamente isso que ele deu ao homem entre os túmulos. Uma vida liberta de muitos demônios, porque um Salvador ficou entre ele e a destruição. Os espíritos malignos tinham ido embora, os porcos se afogaram. E finalmente o homem estava livre. A notícia se espalhou rapidamente. Os homens que cuidavam dos porcos correram sem fôlego até a cidade e os arredores, contando a todos o que havia acontecido. Não só a perda dos animais, mas a transformação completa daquele homem que antes causava medo. Marcos 5:15 mostra o resultado. Ele estava calmo, com a mente sã, curado, sem mais vozes na cabeça, sem dor, sem correntes. Aquilo que o isolamento, o medo e o ferro nunca conseguiram fazer, Jesus realizou num instante. O homem que todos evitavam, que ninguém conseguia ajudar, que a comunidade já havia desistido, Jesus o resgatou. Isso é liberdade verdadeira, não é apenas agir diferente, é se tornar uma nova pessoa. De atormentado a inteiro, de acorrentado a sentado em paz, de abandonado a restaurado. Mas então vem a parte inesperada. Você poderia imaginar que as pessoas comemorariam, que ficariam felizes por ver o homem curado, mas ao contrário, ficaram com medo, não mais do homem, mas de Jesus. Marcos 5:17 diz: então começaram a pedir com insistência que Jesus fosse embora daquela região. Eles não pediram explicações, não tentaram entender, apenas queriam que ele fosse embora. Por quê? Porque a liberdade tem um preço. Aqueles porcos, mais de 2.000, se perderam. Não era apenas um rebanho, era renda, era segurança, era o que sustentava a vida deles. Ao libertar aquele homem, Jesus abalou o mundo deles, virou seus valores de cabeça para baixo, mostrou o que realmente importava. E eles perceberam, preferiam manter seus demônios do que perder seus lucros. Preferiam viver com a escuridão familiar do que receber o poder transformador da luz. Essa é uma verdade difícil. Algumas pessoas não rejeitam Jesus por duvidarem dele, mas porque sabem que ele é real. Sentem sua força, reconhecem sua autoridade e, no fundo, sabem: se ele ficar, tudo terá que mudar. O estilo de vida,
as escolhas, os apegos, a zona de conforto. Em vez de recebê-lo, pediram que fosse embora, não porque ele falhou, mas porque seu sucesso foi grande demais. O homem que vivia entre os túmulos não tinha mais nada a perder, então recebeu a liberdade. Mas os que viviam confortavelmente na cidade tinham muito a proteger, então recusaram. Até hoje, Jesus traz paz aos que sofrem e desafios aos que vivem acomodados. A verdadeira pergunta é: vamos deixá-lo entrar ou vamos mandá-lo embora? A multidão sentiu medo. Os moradores pediram que Jesus fosse embora, enquanto o homem que havia sido liberto de inúmeros demônios suplicava para ir com ele. E honestamente, quem poderia culpá-lo? Jesus o tirou de um sofrimento insuportável, clareou sua mente, restaurou seu valor e talvez, pela primeira vez em anos, ele se sentia humano de novo. Tudo o que ele queria era permanecer perto daquele que o salvou. Nunca mais sair da presença que quebrou suas correntes. Mas Jesus disse não. Não por falta de amor, mas porque havia um propósito maior. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesus disse: não. Volte para a sua casa e conte aos seus o que o Senhor fez por você e como ele foi bondoso com você. Percebeu isso? Jesus não apenas o tirou da escuridão, ele o enviou para andar na luz. O homem que antes assustava toda a comunidade, agora era enviado de volta para espalhar esperança. Veja bem o que Jesus ordenou. Volte para o seu povo, não para um templo, não para um lugar religioso, mas para aqueles que conheciam seu passado. Os que ouviram seus gritos no cemitério, que lembravam do som das correntes, que o evitavam e falavam dele pelas costas. Vá até eles, porque eles não vão apenas ouvir a história, vão ver a transformação. E nada fala mais alto do que uma vida completamente mudada. Jesus pegou alguém dominado por demônios e o transformou em uma voz de compaixão e esperança. Ele não deu livros para estudar. Não exigiu formação religiosa, apenas disse: conte o que aconteceu. E o homem obedeceu. Marcos 5, versículo 20 diz: então o homem foi embora e começou a contar nas 10 cidades tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. As 10 cidades, cidades gentílicas fora de Israel. Aquilo não foi uma história privada contada a um amigo. Ele se tornou o primeiro mensageiro para os não-judeus, antes de Paulo, antes da visão de Pedro, antes do evangelho se espalhar pelo mundo. Jesus enviou aquele homem, vestido, curado, inteiro, para o mesmo lugar que o havia rejeitado. E qual foi o resultado? Todos ficaram maravilhados. O testemunho dele superou o medo do povo. Suas palavras ficaram por mais tempo do que a memória dos porcos afogados. E mesmo depois que Jesus partiu daquela região, a mensagem continuou. Tudo por causa de um homem que parecia não ter mais salvação. Amigo, esse também é o seu propósito. Talvez você nunca suba num palco. Talvez você não tenha treinamento formal. Mas você tem sua história. E Jesus está dizendo o mesmo para você. Volte para sua família e compartilhe o que Deus fez na sua vida. A sua história tem poder. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você não precisa saber todas as respostas. O que importa é saber o que ele fez por você. E quando você falar disso, as pessoas ficarão tocadas. Então, o que podemos aprender com essa história? O que esse momento intenso em que Jesus enfrenta espíritos malignos, porcos correm para a morte e um homem encontra paz, tem a ver conosco hoje? Mais do que imaginamos. Por trás do barulho, do medo e do caos, existem verdades espirituais profundas que não podemos ignorar. Primeira lição: espíritos malignos existem. Vamos ser sinceros. Eles não são ficção ou apenas símbolos em uma história.
Eles são forças reais, com planos reais, e tremem quando Jesus aparece. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes invisíveis, contra governantes das trevas espirituais e forças malignas no mundo celestial. O que enfrentamos não é apenas mau comportamento ou má sorte, é uma batalha espiritual verdadeira. Mas aqui está a boa notícia. Os espíritos malignos não ficaram firmes, não se mostraram corajosos, eles imploraram. Porque quando Jesus está perto, eles ficam sem poder. Filipenses capítulo 2, versículo 10 diz: ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Segunda lição: Jesus veio para libertar as pessoas. Não se esqueça, ele cruzou um mar agitado para alcançar um único homem. Não havia multidão esperando, sem aplausos, sem recompensa, apenas um homem quebrado, gritando, cheio de feridas, escondido entre os túmulos. Mesmo assim, Jesus foi, porque ele deixa as 99 para buscar aquele que se perdeu, como está em Lucas, capítulo 15, versículo 4. Ninguém está longe demais, nenhuma escuridão é profunda demais, nenhum coração está quebrado demais. Você pode se sentir invisível, rejeitado ou indigno. Mas se Jesus atravessou as águas por aquele homem, ele fará o mesmo por você. Terceira lição: a liberdade pode ser bagunçada. Gostamos de ouvir sobre curas, até que elas bagunçam o que já conhecemos. Jesus deu uma nova vida para aquele homem, mas isso custou àquela cidade mais de 2.000 porcos. A liberdade é poderosa, mas nem sempre vem de forma organizada. Ela pode afetar amizades, finanças, planos, hábitos. Às vezes, quando Jesus entra, ele vira tudo de cabeça para baixo, porque não dá para receber a luz e continuar segurando a escuridão. Então, pergunte a si mesmo: você deixaria Jesus tirar o que você já se acostumou a ter, mesmo que isso esteja ligado ao seu dinheiro, identidade ou conforto? Porque a verdadeira liberdade sempre tem um preço. Quarta lição: não afaste Jesus. Uma das partes mais tristes de toda essa história não foi a dor do homem, foi a reação das pessoas. Elas viram o que Jesus podia fazer, testemunharam a compaixão em ação e mesmo assim pediram que ele fosse embora. Em Marcos capítulo 5, versículo 17 está escrito: então começaram a suplicar para que ele saísse da região deles. Por que reagiram assim? Porque tinham medo do que mais poderia mudar se ele permanecesse, do que poderia ser revelado. Escolheram os animais em vez de uma vida humana, dinheiro em vez de um milagre, o conforto do conhecido em vez do presente da liberdade. E então pediram para o Filho de Deus ir embora. Ainda hoje as pessoas fazem o mesmo. Quando Jesus chega, ao invés de abrir a porta, preferimos recuar, porque no fundo sabemos que sua presença traz mudança. Mas aqui está a realidade: manter suas correntes vai sempre custar mais do que abrir mão do conforto. Quinta lição: a sua história tem poder. O homem liberto por Jesus não fez cursos de teologia, não citava versículos de cor. Ele não sabia defender a fé com argumentos, mas ele viveu algo real, e Jesus disse a ele: vá e conte o que Deus fez. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 19. Isso foi tudo o que ele precisou, e ainda é. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho do que Deus fez por eles. A sua história é mais do que uma lembrança, ela é uma ferramenta de vitória. Talvez você ache que ainda não está pronto, mas o que te prepara é o que ele já fez na sua vida. As pessoas não precisam de um sermão perfeito. Elas precisam ouvir sobre a cura, a mudança, o momento em que sua vida virou de cabeça para cima. Conte o que ele fez por você, porque quando os outros virem quem você era e quem você se tornou, vão se surpreender. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 20.
Essa história não é só sobre porcos, demônios ou cemitérios. É sobre você, sobre o resgate que você ainda espera, o Salvador que te alcança, a restauração que Ele oferece e o propósito que Ele coloca em suas mãos. Então não esconda sua caminhada, não feche a porta para Ele. Deixe-o chegar até a sua margem e depois conte ao mundo o que Ele fez por você. Vamos parar aqui por um momento e fazer uma pergunta sincera. Existem áreas da sua vida onde você permitiu que a escuridão permanecesse? Talvez seja uma luta escondida, uma ferida profunda, uma mentira que vive se repetindo na sua mente. Talvez você se sinta preso, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, travado pela culpa, ferido pelo passado, paralisado pelo medo. Talvez, como o homem entre os túmulos, você tenha se acostumado com o barulho e a dor. Você se acostumou com o silêncio do cemitério, aceitou as mentiras, começou a acreditar que esse quebrado é quem você se tornou. Mas escute isso, nenhum mal é forte demais, nenhum lugar é escuro demais, nenhuma ferida é profunda demais, nenhum passado é arruinado demais para Jesus curar. O mesmo Jesus que atravessou o mar, que silenciou um exército de demônios, que restaurou a mente de um homem e devolveu sua dignidade. Ele está aqui agora, por você. João capítulo 8, versículo 36 diz: Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Isso não é apenas esperança, é uma promessa garantida. Você não precisa dizer as palavras perfeitas, não precisa consertar sua vida antes de ir até Ele. Apenas diga o nome dEle. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora mesmo, não depois. Abra o seu coração, deixe Ele entrar na sua tempestade, deixe Ele derrubar os muros que você construiu, deixe que Ele remova a escuridão que tem se escondido na sua alma. Você não foi criado para viver entre os mortos, você foi feito para viver com liberdade, com paz e com propósito. E quando Jesus te liberta, realmente liberta, não guarde isso só para você. Vá e compartilhe, porque a sua história pode desbloquear a esperança para alguém que está prestes a desistir. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não apenas siga em frente, faça algo, curta este vídeo, não por nós, mas para que, através do algoritmo, mais pessoas ouçam essa verdade. Deixe um comentário aqui embaixo e declare com ousadia: Jesus tem toda a autoridade. Porque suas palavras de fé podem acender a luz na escuridão de outra pessoa. Envie este vídeo para alguém que está sofrendo em silêncio. Você nunca sabe quem está segurando a vida por um fio. E clique em inscrever-se para receber mais ensinamentos sólidos e centrados na palavra todas as semanas. Isso aqui não é só um vídeo, é uma missão. Porque estamos aqui por aqueles que ainda estão presos nos cemitérios, ainda ouvindo mentiras, ainda sem saber que a liberdade é possível. Os demônios imploraram para entrar nos porcos porque sabiam exatamente quem estava diante deles. Jesus, o Filho do Altíssimo, o campeão do céu, a luz que nenhuma escuridão pode vencer, aquele que liberta os que sofrem. E Ele ainda está agindo. Ainda atravessa oceanos, ainda silencia o mal, ainda reconstrói vidas despedaçadas. Tudo o que você precisa fazer é deixá-lo entrar. A paz esteja com você e a gente se vê no próximo vídeo.